Por fim, a última aplicação. Deus nos mostra aqui que José nos é apresentado como um homem amadurecido, preparado, experimentado. Olha o verso 46, quando nos diz que ele tinha 30 anos quando se tornou vice-rei do Egito. Ele estava entre o povo e Faraó. Você percebe a posição de José? Onde é que ele está? Ele está no meio, entre o povo e Faraó. Você vai para o verso 40, quando o verso 40 nos diz que o povo deveria obedecer tudo que José ordenasse. Verso 43 nos mostra que José foi constituído governante sobre todo o Egito. Verso 44 fala que José recebeu nomes e títulos que são apropriados da sua posição de poder entre o povo e Faraó. José aqui, então, nos é apresentado como um tipo de Cristo nesse aspecto. Do homem amadurecido, do homem completo. José estava entre Faraó e o povo. Mas observe, José ele vai diferenciar de Cristo num aspecto. Ele não está ao lado de Faraó, mas ele está abaixo de Faraó. Mas quando você olha para Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é chamado pelo seu Pai a sentar-se à sua direita e prevalecer, dominar sobre todos os seus inimigos. O Salmo 110, verso 1, ele fala disso. Senta à minha direita e pise na cabeça e prevaleça sobre os seus inimigos. No Salmo 2, versos 6 a 8, quando Deus vai dizer para o filho dele: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Ele está ao lado do Pai, entre nós e o Pai. Jesus não está inferiorizado, como foi o caso de José, ele estava abaixo de Faraó, mesmo na condição de intermediário. Mas o Filho de Deus, ele está ladeado à direita do Pai, na posição de intercessor, na posição de mediador perfeito, a nosso favor. É a mais alta, elevada posição de honra e de glória, de majestade, poder, soberania, que foi constituído em todos os tempos. Não há outra posição maior do que ser mediador. E isso está prefigurado no capítulo 41, na posição que José ocupa, na sua condição de ascensão ou exaltação. Você vê claramente o texto nos dizendo que ninguém mais está, a Bíblia vai nos dizer isso, que ninguém mais está acima de Cristo, mas ele usa a sua posição de glória e de majestade para amparar, consolar, proteger os crentes dos seus inimigos e de si mesmos. Assim como José, antes de ser exaltado, ele se sujeitou também à humilhação desde a sua encarnação. Observe como é a condição de Cristo comparado também de José. Se sujeitou a uma humilhação desde lá da sua concepção, gestação, nascimento, até a morte de cruz e o seu sepultamento. Observe que aqui é um outro contraste nessa tipificação, quando José, ele foi abandonado, ele foi desamparado, ele foi esquecido, ele foi colocado numa condição de nível mais baixo que se pode ter de um homem no Egito. Ele foi odiado. Mas José não experimentou a mais alta humilhação que se apresenta a Jesus Cristo, que está sob o poder da morte. José foi salvo por Jesus Cristo, por isso que ele não morreu na prisão. Porque José não é o salvador dos egípcios e nem do povo de Israel. O salvador do povo de Israel e o salvador dos eleitos lá também no Egito, em toda a história da humanidade, é Cristo. Cristo experimentou o poder da morte. Jesus experimentou que está sob o domínio da morte por um período daquele intermediário do dia da sua morte até a sua ressurreição, mesmo que limitado, mas ele experimentou o que é exatamente estar sob o domínio da morte, até que na sua ressurreição
e na sua ascensão ao céu, ele já estivesse ali como o homem completo, experimentado, glorificado, perfeito, para realizar a mais elevada de todas as obras que já existiu, ou se já ouviu falar, a de intercessor pelo seu povo. Ele se compadece de nós, ele tem poder para perdoar pecados, porque sabe na pele e na alma o que é ser dilacerado, o que é ser odiado, desamparado, desprezado e morto. Ele conhece os seus traumas. Ele pode curar o seu coração destes traumas e abusos, porque ele passou muito mais além do que a dor de um trauma e de um abuso sofrido. Por isso ele sabe o que é o trauma na pele, o que é o abuso na pele. Ele sabe, meus irmãos, o que é uma criança ser abusado na infância, violentado até por pessoas que deveriam amá-la, seu pai, sua mãe, padrasto, seja quem fosse, e sofrer abusos. Ele sabe. E ele tem um antídoto para curar o coração de pessoas que no passado foram abusadas, violentadas, porque ele sabe o que é passar por isso, porque ele passou por algo muito pior do que ser abusado.